E Oxalá criou a terra, Oxalá criou o mar, Oxalá criou o mundo, onde reinam os orixás. Mas Oxalá criou a terra, Oxalá criou o mar, Oxalá criou o mundo, onde reinam os orixás. Alô pessoal, meu nome é Marcos Guilherme e estamos no canal Fênix Sobrenatural. Hoje nós vamos falar do orixá ou Baluaê. Ou vocês preferirem, podem falar em Omulu, tá? Omulu. Os dois são a mesma coisa, entendeu? Só que um é o pai e o outro é o filho, entendeu? Então hoje nós vamos estar falando desse orixá, o Baluaê ou o Mulu, como que ele é conhecido, tá bom? E eu quero agradecer meus 882 inscritos, rumo a 1000 inscritos, né? No canal Fênix Sobrenatural. E é isso, pessoal, tá? E dia 2 de julho não, era pra mim ter postado o vídeo, eu não postei porque um parente meu, um tio avô meu faleceu, entendeu? Aí não tava. Desde eu tomei um susto bem grande. Tomei um susto muito grande. Aí eu tava dormindo. Aí eu acordei com meu irmão abrindo a porta. Abrindo a porta do quarto. Tá? E eu acordei assustado. Aí eu olho a mensagem pra minha tia. Aí meu irmão falou que ele tinha falecido. Aí já fiquei em choque, sabe? Aí eu me troquei, me arrumei. Aí peguei, que eu moro em São Paulo. Aí eu peguei eu moro na José Bonifácio. Aí eu peguei o trem até a Luz. Aí a Luz, nós tivemos. Aí encontrei minha tia lá. Aí peguei e fizemos a baldeação pra linha 1 azul do metrô. Aí nós foi até Tucuruvi nós pegamos um Uber e foi até no cemitério. Um cemitério na onde tá, é o mesmo enterrado, na onde tá enterrada minha avó, meu outro tio avô, que é o irmão da minha avó, que morava aqui, e a mãe da mulher do meu padrinho. Aí agora meu tio avô tá no mesmo cemitério. E tá a irmã da minha avó também enterrada lá, no mesmo cemitério. Então eu fiquei. Eu tô tomando um remédio pra controlar minha emocional. E eu falo pra vocês, pessoal, meu emocional foi ao extremo. Comecei a me tremer. Eu tive que me sentar, entendeu? Comecei a chorar. Aí cheguei em casa com dor de cabeça, cansado. Era numa terça-feira, eu ia postar o vídeo falando de Xangô, que eu tive que postar só na outra semana. Aí
Aí descansei. Quando foi na outra semana, postei do Xangô. Aí semana passada falei sobre o Saim, entendeu? Então eu quero agradecer meus 882 inscritos, tá? Amo todos vocês. Ficam todos com Deus, tá? Amo vocês e Omolu. E Omolu é um orixá muito interessante, inclusive em agosto que se comemora. As pessoas dizem que agosto é o mês do desgosto, né? Que é um mês forte, mas é um mês que traz a força de Omolu e a força de Oxumaré. Oxumaré, as pessoas às vezes têm dificuldade nas palavras, mas é do nome que vocês chamarem. Lembrando que existem várias nações de candomblé, de umbanda, trazendo essas forças dos orixás e que não existe verdade absoluta. Às vezes a gente fala uma informação e as pessoas no canal, né, colocam a mãozinha para baixo, discute, diz que não é assim. E lembrando também que eu sempre falo que não existe briga de orixá, né? Também as pessoas ficam colocando lá que o orixá briga sim, mas eu digo que sempre os orixás do Água Jaruanda não brigam, porque eles são divindades e divindades não andam brigando. Brigam nós, seres humanos, que estamos em evolução, passando da terceira dimensão para a quinta, e olhe lá se a gente consegue alcançar essa dimensão tão sonhada. Mas os orixás, eles estão aqui, são forças da natureza, representadas por arquétipos, que são signos linguísticos que nós, seres humanos de terceira dimensão, como não conseguimos enxergar além de uma multidimensionalidade, eles precisam aparecer para nós como arquétipos, como a figura da Obá, segurando a orelha, como a figura de Ogum, também com aquela roupa metálica de soldado, como a força de Iemanjá, também em seus arquétipos das sereias, das princesas. Isso tudo daí, gente, é arquétipo. E nós, seres humanos, precisamos dessa força do arquétipo para identificar quando é um espírito desencarnado, quando é uma força de um orixá, quando é um preto velho, quando é um extraterrestre. Cada um vai se apresentar da forma que quer. Lembrando que tudo é energia e tudo é vibração do pensamento. Vamos começar rapidamente falando quem são esses orixás, que são forças da natureza divinizadas. Na cultura iorubá, eles vêm de lá da África, quando os negros aqui vieram, trouxeram, são mais de 600 orixás, e aqui no Brasil se firmaram 16 orixás, sendo que cada orixá desse tem a sua representatividade energética, como os vários tipos de Oxum, os vários tipos de Iemanjá, os vários tipos de Xangô, Xangô Agodô, Aganju, Xangô Airá, e cada força dessa poderia ser contado como orixás diferentes, mas nós aqui, brasileiros, juntando e unindo a cultura afro-brasileira, né, nós fizemos essa divisão em 16 orixás, que começa de Exu, orixá, e vai até a força de Oxalá. E hoje vamos ter mais detalhes da Omolu. Orixá significa Ori, cabeça, Xá, iluminação. Então é aquele que ilumina a nossa cabeça. Eu sempre falo que nós temos 3 orixás que são ditos pelo Jogo de Búzios. Jogo de Búzios é um oráculo que é utilizado por pessoas que fizeram iniciações, tanto na Umbanda como no Candomblé. Existem iniciações específicas, não é qualquer pessoa que compra os búzios e joga, porque ali é uma divinização, existe o Ifá, que é a tábua de búzios, e você precisa ter o respeito e a reverência também da força de orixá. E existe o orixá de cabeça, que é aquele do frontal aqui, que rege nossa atual encarnação. Então, às vezes a pessoa tem, por exemplo, Iemanjá de frente, que chama. Então, é Iemanjá que vai chegar, onde ela chegar, ela está junto. Existe o orixá juntó, o adjuntó, que é aquele que fica aqui, é como se fosse o da frente, e aqui na nuca o segundo, que juntamente com o primeiro segura essa força energética. Então, a pessoa pode ter de frente Iemanjá e juntó de Xangô. E existe o terceiro, que é o ancestral. Esse ancestral, desde quando viemos aqui para o planeta Terra, da primeira encarnação,
muitos dizem que é o orixá da encarnação, que é o ancestral. Ele está aqui relacionado com nossa coroa, chakra coronário. Isso daí, quem quiser aprofundar, existe literatura sobre esse assunto. E passemos agora para Omolu ou Obaluayê. Quem é Omolu, esse orixá tão propagado, tão respeitado e tão assim que as pessoas têm medo. Muitas pessoas têm medo de falar até os nomes de determinados Omolus, porque ele principalmente é um orixá muito antigo, inclusive na cultura Maomé, lá muito antes da Yorubá, na África, ele já era divinizado e ele trazia a questão da peste, das doenças, do mundo dos mortos, também conhecido como regente dos cemitérios. Então, tudo isso que fala de morte gera um medo em nós, seres humanos, que nós passamos a vida toda com medo de quê? De morte e de doença, de acidentes. E o Omolu é quem traz essa questão aí. E eu vou falar de uma forma muito clara e didática para que vocês desmistifiquem essa questão de Omolu ser esse terror que as pessoas falam. Omolu e Obaluayê, muita gente não sabe a diferença. É como o Oxalá, que existe a força do Oxalá velho, Oxalufã, e o Oxalá novo, Oxaguiã. Mas é a mesma força energética de Oxalá. Não é que vai se apresentar um velho e um novo, mas é a força, o dinamismo da força, a maturação dessa força também se apresenta principalmente pelos filhos, pelos arquétipos. E aí Omolu, que significa Omo, Olu, Omon filho, Olu Senhor, que significa filho do Senhor, Omolu. Já o nome Obaluayê, que é Obá, rei, Olu Senhor, Ayê terra, rei e senhor de tudo que há sobre a terra. Alguns dizem que Omolu é a força velha e Obaluayê é a força jovem. Outros dizem que Omolu é o pai, Obaluayê é filho. Vai depender da lenda, vai depender da casa que a pessoa frequenta, porque como eu falei no início, não existe verdade absoluta. Nós precisamos respeitar todas as culturas, todas as religiosidades. Então, se alguém fala que é o pai e o filho, sim, você respeita, mesmo que seu ponto de vista seja outro, porque cada vez que adentramos o estudo da espiritualidade, nós vamos mudando de pontos de vista. Então, se de repente daqui a um ano eu vier dar essa nova palestra, seria de uma forma diferente, porque eu iria ter agregado mais conhecimento aqui nesse estudo e trazido mais informações, como eu procurei de Pierre Verger e de outros mais antropólogos, para trazer essa representatividade também numa pesquisa, digamos, não só em internet, porque a internet tem muita coisa que as pessoas colocam, mas que tem que ter cuidado com a fonte. Ele está associado à saúde e à riqueza, por mais que diga que, às vezes diz assim, os filhos de Omolu nasceram para ser pobres, tem que ter cuidado, porque isso aí já entra no sistema de crença, né? Vai que é um filho de Omolu, já coloca isso na cabeça e ele vai pensar que vai ser pobre o resto da vida, mas não é nesse sentido. Daqui a pouco eu falo das características dos filhos de Omolu. Ele é o orixá da renovação. Quando nós, seres humanos, viemos para o planeta Terra aqui, existe a encarnação, reencarnação e desligamento de volta para o mundo espiritual. Tanto o Nanã faz essa abertura, como também o Omolu, ele tem essa representatividade. E aqui falando de Nanã, Omolu está muito ligado ao Nanã, como está muito ligado ao Xumaré, digamos que são da mesma família energética. E aí vamos daqui a pouco falar sobre os Itãs, são as lendas, para vocês entenderem um pouco mais sobre essa força de Omolu. Como eu falei, ele é regente dos cemitérios, ele também, juntamente com Yansan de Balé, e daqui a pouco também vocês vão entender o porquê. É conhecido carinhosamente como médico dos pobres, certo? Porque ele traz essa invocação da cura e da doença. Algumas nações dizem que você não pode pedir saúde ao Omolu, que ele vai entender que é doença. Gente, vamos parar também com isso, né? Quando a gente pede saúde, ele vai entender que é saúde. Então a gente tem que ter esse cuidado e também não vibrar no medo, porque se a gente vibra no medo, a gente só vai ter o medo. O Omolu é um orixá que deve ser respeitado e que inclusive ele nos dá saúde. É só pedir. Senhor das passagens, porque ele que nos ajuda. Quando nós formos fazer as passagens, quem acredita na força do Omolu, ele vai se apresentar. Quem não acredita vai se apresentar a São Pedro, seja lá qual for a sua crença. Mas quem invoca essa força poderosa de Omolu, ele com certeza vai fazer o chamamento juntamente com os orixás de passagem. Pertence ao grupo de Onilés. O que são os Onilés? São os donos da terra. Então, Omolu está muito representado na terra também. É o fogo das zonas mais profundas da terra. Tanto que Omolu é aquele fogo das erupções vulcânicas, conhecido também como
orixá da lepra, da varíola, daquelas doenças que estouram pela pele. Está muito relacionado ao Omolu, inclusive os filhos de Omolu, que não se cuidam espiritualmente, e aqui eu falo que não é fazer feitura, é se cuidar mesmo espiritualmente, é se conectar à energia sagrada. Eles têm muitos problemas de pele, é uma das características sim, de psoríase, doenças de pele e outras coisas mais. E aí tem alguns tratamentos, inclusive com os deburus, são as pipocas, os banhos de pipocas, eles ajudam muito os filhos de Omolu. Então os filhos de Omolu estão com problema, está estourando a pele, catapora, o que for, psoríase, toma um banho de pipoca, e qualquer pessoa pode fazer uma pipoca, sai na praia, vai passando a pipoca, vai andando, e ali com a força da Calunga Grande, que é a força de Iemanjá, que chama Calunga Grande, junto com a força de Omolu, você vai tratar essa doença, você vai tratar inclusive as doenças psicológicas que os filhos de Omolu às vezes vibram muito no negativo, e também isso é importante que eles se conectem com a força do mar. A força de Iemanjá está ligada com o Omolu. No signo linguístico, o Omolu aparece com esse corpo coberto de palhas. Como eu falei no início, esse corpo coberto de palhas quer dizer que a força de Omolu está presente e você saber reverenciar e de que forma vai reverenciar. Esse corpo é palha da costa. Essa palha da costa, ele tem muito significado ritualístico, principalmente na Umbanda, no Candomblé. Muitas coisas são feitas com palha da costa. Essa palha da costa ela vai inclusive espantar a energia dos espíritos desencarnados, que são conhecidos como eguns. Ele tem ligação com o fogo do interior da Terra, que são as camadas mais profundas do planeta. E como eu falei, as doenças como catapora, sarampo, varíola, que são essas erupções da pele, estão muito associadas à força de Omolu. Muitas vezes, a pessoa está com essas doenças e pede para deitar na folha da bananeira. Então, aquela energia da força de Omolu na palha da bananeira vai puxar essa doença, vai puxar essa erupção, que é o corpo mesmo, dando sinais de que precisa sair muita energia que está aglomerado naquele ser. Omolu, no signo linguístico também, aparece com o corpo coberto de palhas e com o xaxará. Xaxará sagrado é esse objeto que ele traz, que é feito de nervuras também de folha da costa, de palha de dendezeiro, e muitas vezes enfeitado com búzios e contas. Essas contas são aquelas pequenas cabaças penduradas também para ajudar quando lhe sacode essa energia, então invoca uma cura. É como um cetro sagrado. O Oxalufã, ele não traz aquele cetro dele, então o Omolu ele traz isso daí. Nanã traz o Ibiri, e cada orixá se apresenta com um objeto sagrado. Ogum geralmente vem com a espada, Oxaguian com um pilão, Iemanjá vem com a bebé, e vários outros vêm também com seus objetos que vão ajudar nas curas. E esse objeto também, ele varre essas doenças, varre os espíritos desencarnados quando se invoca a sua força do xaxará. Existe esses seguis aí, que colocam nos iniciados, em algumas casas de Umbanda e Candomblé, está muito ligado a Omolu, que é feito de palha da costa e com chaurô, que são esses objetos aí. Inclusive tem muita ligação com a força de Omolu. Omolu, segundo a lenda, ele nasceu com o corpo cheio de varíola, de doenças, e Nanã, que é sua mãe, ela abandonou o Omolu. Isso é uma lenda, viu, gente? Não tô dizendo. O Baluaê, Omolu, Chapanã ou Sapatá é o orixá das doenças, da cura e às vezes também é ligado ao submundo. Ele até mesmo transformou a Yansan em uma rainha do submundo. Se você quiser saber mais, vem comigo. Se você for novo no canal, se inscreve aí, deixa o seu like também, porque isso me anima muito para continuar fazendo os vídeos, beleza? Se você puder me ajudar ainda mais, use o botão valeu que tá aí embaixo em formato de coraçãozinho, e você pode me doar qualquer quantia com ele. E também você pode se tornar membro do canal, que aí você tem acesso antecipado aos vídeos e ao Discord do canal. Esse vídeo aqui é um remake de um outro vídeo que eu fiz sobre a história do Omolu. Esse vídeo aqui vai estar mais completo, e muito provavelmente as histórias vão ser um pouco diferentes, já que como a tradição dos Yorubás era transmitida de forma oral, as histórias mudam bastante. Lembrando sempre que se vocês quiserem livros sobre mitologia, vai estar o link aqui na descrição do site da Amazon, lá vocês vão achar vários, e se comprarem pelo link vão estar ajudando o canal. O Baluaê era um menino muito desobediente. Um certo dia ele estava brincando perto de um lindo jardim. Era repleto de pequenas flores brancas. A mãe dele tinha dito que não era para ele pisar nas flores. Mas o Baluaê não deu ouvidos, foi lá e pisou de propósito. A mãe dele não disse nada, mas quando ele se deu conta, o seu corpo estava repleto de pequenas flores brancas. E aos poucos elas foram mudando para bolhas horríveis.
O Baluaê, é claro, ficou com muito medo. Ele ficava gritando para que a sua mãe livrasse ele daquela peste, que era a varíola. A mãe dele falou que aquilo aconteceu como se fosse um castigo, por ele ter sido muito desobediente, mas ela iria dar uma ajuda. Ela pegou um punhado de pipoca e jogou sobre o corpo dele, e como um passe de mágica, aquelas feridas foram aos poucos desaparecendo. No fim de tudo isso, o Baluaê saiu do jardim tão bom quanto tinha entrado. Quando o Mulu era um menino de mais ou menos 12 anos, ele saiu de casa e foi fazer a vida. De cidade em cidade, de vila em vila, ele saía oferecendo seu trabalho, procurando um emprego. Mas o Mulu não conseguia nada. Ninguém dava alguma coisa para ele fazer, ninguém o empregava. Então, não tendo alternativa, ele resolveu começar a pedir esmolas. Mas mesmo assim ele não recebia nada. Ninguém dava alguma coisa para ele, nem de beber e nem de comer. A única coisa que ele tinha era um cachorro que acompanhava ele. O Mulu então pegou seu cachorro e foram para o mato, viver com as cobras. Em geral, eles comiam o que achavam na mata. Normalmente eram raízes, folhas ou frutas. Mas os espinhos da floresta deixavam o corpo do Mulu bastante machucado. Além disso, tinha também as picadas de mosquito que cobriam o corpo inteiro dele. O Mulu ficou coberto de chagas. A única coisa que ajudava ele era o seu cachorro que lambia suas feridas. Um certo dia, o Mulu escutou uma voz dizendo para ele levantar e ir cuidar do povo. E ele percebeu que todas as suas feridas estavam agora cicatrizadas. Ele não tinha dores e nem febre. O Baluaê então juntou suas cabacinhas, que eram também chamadas de atós, que era onde ele guardava a água e os remédios, agradeceu ao Olorum e partiu. Naquele tempo uma peste infestava a terra. Para todo lado estava morrendo gente. Todas as aldeias estavam enterrando seus mortos. Os pais de Omolu foram até o Babalaô e ele contou que Omolu estava vivo e que ele traria a cura para a peste. Todo lugar que Omolu passava, agora todo mundo já conhecia ele. Todos esperavam ele fazendo uma baita festa, já que ele curava. Agora todos que negavam para ele um copo d'água imploravam por uma cura. Ele curava a todos e afastava a peste. Então ele pedia para que todos se protegessem, levando à mão uma folha de dracena, e pintando a cabeça com os pós branco, vermelho e azul, que são chamados de Efum, Ossum e Uaji, que são usados em rituais e encantamentos. Ele curava as pessoas e espantava a peste da casa utilizando seu xaxará, para que ela não chegasse até outros membros da família. Limpava a casa, aldeias, tudo utilizando a sua mágica vassoura feita de fibras de coqueiro, o seu cetro, o seu símbolo, o seu instrumento de cura, o xaxará. Quando chegou em casa, o Mulu curou seus pais e todos estavam felizes. Todos cantavam e louvavam o curandeiro. E todos chamaram ele de Obaluaê. Todos davam vivas ao Senhor da Terra, Obaluaê. Chegando de viagem na aldeia onde tinha nascido, Obaluaê percebeu que estava tendo uma festa com todos os orixás. Mas ele não queria participar dessa festa por causa da sua aparência, que era medonha. Então ele aproveitou que o terreiro tinha alguns buracos e ficou ali espiando. Mas o Ogum percebeu a angústia do Obaluaê e deu para ele uma roupa de palha que cobria sua cabeça e convidou ele para entrar e aproveitar a festa. O Obaluaê, apesar de ainda estar com vergonha, aceitou o convite, mas ninguém ali dentro se aproximava dele. Mas a Yansan, que estava olhando pelo canto do olho, estava percebendo tudo. Ela compreendeu a situação do Omolu e resolveu ajudá-lo. A Yansan esperou que ele estivesse bem no centro do barracão. A festa estava bem animada e os orixás dançavam alegremente. A Yansan chegou bem perto dele e assoprou as suas roupas de Mariô. Levantou toda aquela palha que cobria sua pestilência. Nesse momento de encanto e ventania, as feridas de Obaluaê pularam para o alto e se transformaram em uma chuva de pipocas. Se espalharam brancas por todo o barracão. Obaluaê, o orixá das doenças, se transformou em um jovem belo e encantador. Obaluaê e Yansan se tornaram grandes amigos e reinaram junto no mundo dos espíritos, partilhando o poder único de poder abrir e interromper a demanda dos mortos sobre os homens. Um certo dia, Olodumare resolveu dividir os seus bens. Ele pediu aos seus filhos para que se reunissem e eles mesmos dividissem a riqueza do mundo. O Ogum, o Exu, o Orixá Okô, o Xangô, o Xapanã e outros orixás deveriam dividir os poderes e mistérios sobre as coisas da terra. Um certo dia que o Xapanã não estava presente e estava ocupado fazendo outras coisas, os orixás se reuniram e fizeram a partilha. Eles dividiram todas as coisas entre eles e não deixaram nada para o Xapanã. Um ficou com o trovão, o outro ficou com as matas, outro quis os metais e outro ficou com os mares. Escolheram o ouro, o raio, o arco-íris, levaram a chuva, os campos cultivados e os rios. Tudo foi distribuído entre eles. Cada uma dessas coisas com o seu devido segredo. Cada riqueza com o seu mistério. A única coisa que sobrou, que ficou ali desprezada e sem dono, foi a peste.
Quando voltou do que estava fazendo, o Chapanã não encontrou nada para ele, exceto a peste que todo mundo tinha deixado de lado. O Chapanã pegou a peste e guardou para si, mas não esqueceu do que seus irmãos tinham feito para ele. Ele foi procurar Oromilá, que lhe ensinou a fazer sacrifícios, para que o seu rejeitado poder fosse maior que o dos outros. O Chapanã fez os sacrifícios e começou a esperar. Um certo dia, uma doença muito contagiosa começou a se espalhar pelo mundo. Era a varíola. O povo, que estava todo em pânico, começou a fazer oferendas para todos os orixás, mas nenhum deles conseguia fazer alguma coisa. A varíola não estava poupando ninguém. Era praticamente um massacre que estava acontecendo ali. Cidades, vilas e povoados estavam ficando vazios. O número de vítimas já estava ficando tão grande que não havia espaço nos cemitérios para o tanto de mortos que tinha. O povo então foi consultar o Oromilá para saber o que eles tinham que fazer. Então ele explicou que a epidemia estava acontecendo porque o Chapanã estava revoltado. Ele tinha sido passado para trás pelos seus próprios irmãos. O Oromilá pediu para que eles fizessem oferendas para o Chapanã. Só o próprio Chapanã podia ajudar eles a conter a varíola, porque somente ele tinha poder sobre as pestes. Somente ele podia saber sobre o segredo das doenças. Tinha sido essa sua única herança. Então todos começaram a pedir proteção para o Chapanã, sem nem pensar duas vezes. E claro, sacrifícios começaram a ser realizados, tudo em sua homenagem. Com tudo isso acontecendo, a epidemia começou a reduzir aos poucos, até o momento que ela foi completamente vencida. O Chapanã, graças a isso, começou a ser respeitado por todos. O seu poder era infinito, o maior de todos os poderes. Bem galera, o vídeo foi esse, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de avaliar o vídeo, deixando o like ou dislike, se inscrever no canal e deixar nos comentários algum assunto para um próximo vídeo, hein? Valeu!